Eu tenho dó da Ana, viu? Porque imagina ela traduzir essa linguagem de malandro, porque isso é linguagem de malandro. Vamos falar o português, fala, né? claro. Perdeu uma né, numa mola para traduzir isso para um americano. Eu tentei ontem traduzir o Perdeu Mané. Como é que ficou, Ana? Aqui em casa. Ficou... you lost, fool, alguma coisa assim. You snooze, you lose. Dormiu, perdeu, né? Agora, é um processo muito complicado para explicar, porque, primeiro que eu tenho que voltar à fita e explicar que Lula foi condenado na primeira instância, depois por desembargadores nomeados por administrações petistas, depois pelo Supremo Tribunal de Justiça. E quando eu falo ele foi condenado na primeira instância, aí depois ele foi condenado, aí a pessoa já fala, mas quando ele foi condenado, ele não foi preso? Porque aqui primeira instância, condenado, preso, qualquer recurso você acessa a justiça, mas você vai preso. Aí você explica, não, aí teve o TRF4, aí teve o Tribunal de Justiça, e as pessoas vão falando, mas espera aí, ele não foi preso depois de tanta prova? Não foi preso. Aí depois você explica que ele foi preso. E depois você explica que o STF foi contra a própria jurisprudência do STF e soltou Lula. E aí você explica que ele foi candidato, ele foi liberado a ser candidato à presidência. Então, assim, a confusão jurídica, moral, legal que eu tento colocar nesse pacote para explicar para o americano é muito difícil, né? Aqui em casa, os meus familiares, amigos, eles até me olham com certo ar de eu acho que você não está traduzindo direito. E eu falo, não, é isso mesmo que você está ouvindo, é isso mesmo. E aí você também, dentro desse contexto, tem que falar que os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, da nossa Suprema Corte, não são juízes. É aí que você completamente joga o americano, o democrata, republicano, independente, não interessa. Mas como assim eles não são juízes? Porque aqui nos Estados Unidos, a própria sabatina do Senado, para qualquer indicação, ela acontece muito sobre as decisões que aqueles juízes, aquelas juízas assinaram em instâncias inferiores. Então, é muito difícil você falar, bom, não são juízes, eles são advogados, eles são procuradores, eles são amigos do meu pai. Então, fica complicado. Desculpa, eu estou em casa, a minha cachorra está aqui uivando com uma ambulância. Então, aí eles perguntam, mas quem pode consertar isso? Aí você fala, o presidente do Senado. Aí você explica o foro privilegiado, Rodrigo Pacheco. Então é muito difícil, o americano jamais vai conseguir entender o nosso sistema. E quando você entra na seara dos pavões, né, de como os ministros do STF foram picados pela mosca da tela azul, adoram estar na televisão, adoram os votos de 3 horas, adoram uma internet, uma rede social. E eles ficam olhando assim, mas os ministros da Suprema Corte, eles falam no Twitter? Aí você fala, não apenas no Twitter, mas faz live e vem para Nova York e fala mal do Brasil no mundo inteiro. É uma situação muito complicada. E o pior, o que está preocupando, é que parte da imprensa do consórcio americano, o New York Times e o Wall Street Journal, eles já escreveram artigos dizendo que Alexandre de Moraes, peraí que esse cara aqui está passando dos limites. Mas tem veículos aqui já dizendo que Alexandre de Moraes pode estar salvando a democracia no Brasil, e aí você tem que voltar à fita e contar tudo isso mais uma vez para explicar que Alexandre de Moraes não é uma figura de agora, mas um monstro que foi criado e alimentado principalmente pelo senhor Rodrigo Pacheco e sua covardia histórica. Esse disco arranhado, esse eu não vou largar mais.